Olá, queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado. E hoje eu converso com o diretor de Cultura e Eventos do Colégio Prudente de Moraes, Sandro Bergamo, e com o professor de Língua Portuguesa, Luiz Henrique Scalise Monteiro Campos Júnior, o professor Juninho. Recentemente, o Colégio Prudente de Moraes realizou com êxito o segundo prêmio de redação e poesia, assunto do nosso programa de hoje. Bem-vindos, bem-vindo Sandro, bem-vindo professor Juninho, muito prazer recebê-los aqui hoje. Eu agradeço o convite, viu? É um prazer estar com você. Então, vamos falar do prêmio de poesia que foi maravilhoso, eu estive lá na entrega, na premiação. E este ano tivemos mais de 600 trabalhos concorrendo, Sandro? Foi muito prazeroso produzir, né? Os alunos responderam muito bem. Tivemos aí quase 700 trabalhos entre redação e poesia, com os alunos a partir do quarto ano do Fundamental 1. E tivemos alunos que participaram das duas modalidades aí? Sim. Da poesia e da redação? Sim, era aberto, né? Se você quisesse escrever, a regra dizia que era um trabalho só, você pode escrever um único trabalho numa das categorias, né? Ou nas duas categorias, mas um único trabalho. Mas se ele quisesse se inscrever nas duas, perfeito. Graças a Deus eles aderiram à ideia. Tivemos inclusive premiações em Exato. alunos em duas categorias diferentes. Né? Eu me recordo em que teve, acho que uns 2 ou 3 alunos que tiveram premiação nas duas, né? Sim. Sinal que o aluno conseguiu redigir bem os dois trabalhos aí, né? Em comparação com o primeiro prêmio, nós tivemos um aumento de inscrições e trabalhos? Sim, menina, eu acho que até pelo ano passado a própria cerimônia, né, acaba sendo uma vitrine gostosa, prazerosa, né, para você querer o ano que vem melhorar, participar. A gente tem um incentivo também, né, em dinheiro, e não é muito, mas para adolescente, criança já é um chamariz aí. E os professores também ainda incentivaram mais esse ano, então acho que tudo isso somado trouxe mais gente ainda. Então a participação no prêmio, ela não é obrigatória, os alunos não são obrigados a participar, ela é uma participação estimulada. Eu diria que esse estímulo é bem estímulo. A ideia é que todos participem, né? E praticamente, acho que 90% dos alunos dessa faixa aí participou. Nem todo mundo que escreveu uma redação, escreveu uma poesia. Mas todo mundo, de alguma maneira, participou do evento, sim. Essa questão da participação dos alunos, a gente trabalha um contexto assim. O aluno não é obrigado, de fato. Uhum. Mas a gente consegue tocar nele alguma coisinha que faz um estímulo de produção, né? Então esse estímulo, eu vou dizer uma coisa bem honestamente para você, o evento do ano passado foi um grande estímulo, né? Porque nós tivemos pela primeira vez um evento que respeitou muito os alunos. Em que sentido? Os alunos viram seus textos interpretados, eles viram seus textos ali repercutindo entre as pessoas. Então, quando a gente chegou com um evento esse ano, já era um outro processo, né? Já não era mais um início de um projeto, já era uma continuidade de um projeto que deu muito certo no passado, então foi tudo mais tranquilo esse ano, né? Não que o ano passado tenha sido muito difícil, mas todo primeiro evento traz uma certa insegurança, né? Algum medo de exposição muitas vezes. Esse ano foi tudo muito mais tranquilo, eles estavam muito mais com vontade de participar, inclusive. E esse show que a gente costuma trazer para a final, não é para deixar luxuoso, mas eu sempre falo isso, é para valorizar aquele artista, aquele aluno, né? Porque é legal você ganhar um prêmio, mas quando você tem um foco em cima daquele prêmio, eu acho que você se sente ainda mais especial, ainda mais valorizado. Então esse é o objetivo de fazer uma noite diferenciada, assim, né? Porque teve a interpretação das poesias, né? Que foi muito tocante mesmo. Sim, os 3 poemas vencedores, terceiro, segundo e primeiro lugar de cada categoria, nós preparamos, né, um ator para que ele possa interpretar, e não é declamado não, né, é interpretado mesmo. Então você imagina ser o vencedor, você está sentadinho ali, porque eles não sabem a classificação deles, ninguém sabe que foi premiado. Daí eles descobrem durante a declamação. Então eu acho isso muito gostoso, você está ali, de repente começa, peraí, essa é a minha. Meu. Eu acho que é uma emoção bem
bem boa, bem gostosa, né? Assim, então, essa é a ideia. Como é que a gente supera isso ano que vem, não sei, porque a gente precisa estar sempre criando alguma coisa nova, mas o objetivo é esse, é valorizar os trabalhos ali. E por que o colégio sentiu essa necessidade, né, de estimular a escrita através de um prêmio? Porque há, assim, uma linha da educação que é contra competições, né, que acha que não deve ter competição dentro das escolas. Então, por que o colégio optou por essa premiação? Vou falar depois, deixa o Juninho complementar, mas quando eu entrei no colégio, não só a escrita, mas nós relacionamos o que está faltando aqui culturalmente que a gente possa desenvolver, né? O que já existe a gente precisa aprimorar e o que não tem e a gente precisa colocar em prática aqui. Claro que com o olhar da cultura, que seria o meu, então nós criamos algumas ações. A gente tem lá os prêmios de monólogos, de interpretação, nós temos o festival de música para quem canta, nós temos um coral lá dentro, inclusive. Aí vem a parte da escrita, da poesia, né? Falar, já é muito trabalhado aqui a redação. Vamos unir, vamos criar agora a poesia. Cá entre nós, poesia é um pouco, será que eu posso usar essa palavra? É um pouco distante da realidade dos alunos, é um pouco démodé, né? Não é uma coisa tão, quero ser poeta, é raro alguém que fale isso. E mesmo que você queira ser escritor, talvez não seja nesse segmento da poesia. Então, estimular isso, fazer com que eles conhecessem isso, é uma coisa que a gente considerou muito importante para criar esse projeto. E aí vieram outras artes que a gente tem trabalhado lá dentro, né? E a escrita foi uma delas, entendeu? Em relação à competição, eu tenho uma opinião e eu trabalho com concursos de outras maneiras, inclusive intelectuais, estéticos, e tudo isso mexe muito fetiche, com... né? Fetiche, com as crianças. Sim, mexe muito com a gente. E quando eu comecei a trabalhar com criança, essa preocupação ela já existia. Eu procurei orientação de profissionais que pudessem me ajudar. Peraí, até que ponto a gente está trabalhando da maneira correta, né? E no colégio essa pergunta veio também. A resposta que eu tive eu vou repassar, né? Você não pode criar uma redoma ali e não deixar com que o seu filho, com que o seu aluno ou que essa criança não esteja diante das decepções, das frustrações, né? Então, a vida é assim, dentro da sala de aula vai ter quem tirou 3, vai ter quem tirou 10, né? Quando você vai procurar um emprego, você passa não, no vestibular você conseguiu aquela colocação que você queria, você não passou, e assim é a vida em tudo, né? Então, acho que tem duas coisas aí, Mina, que a gente tem sempre que pensar quando a gente cria um projeto, seja cultural ou não, envolvendo avaliações. É como você conduz, né? Como você conduz aqui. Se você conduz dentro de um ambiente saudável, e eu acho que foi assim o prêmio, porque pelo menos nós não tivemos nenhuma reclamação, e olha que o colégio tem 900 e poucos alunos, então a maneira como você conduz e trabalhar o parabéns ao amigo que venceu, e olha, não foi dessa vez você, mas você tem que melhorar para o ano que vem, para que você realize aí as suas conquistas. Eu acho que tá tudo bem, entendeu? Eu acho que tudo é a maneira como você conduz. Essa linha ligada à questão das competições, ela é muito discutida de fato, porque existe uma questão nesse processo, o Sandro falou muito bem, que é a questão da ambientação. Como é que você cria a harmonia dentro do espaço competitivo? Se você não sabe gerir isso, realmente achou que está indicado não fazer nenhum tipo de competição. Se o ambiente for um ambiente agressivo, se o ambiente for um ambiente que depende da disputa para fazer um incentivo de alguma coisa acontecer, acho que aí o caminho não é o ideal. Em nenhum momento os nossos alunos foram incentivados a participar para serem melhores do que outros alunos. Então o contexto desde o começo foi, vamos valorizar os alunos que estão participando, que estão se dedicando. Tanto que quando a gente volta agora em agosto, eles começam, olha, Juninho, você viu o fulano que ganhou? Nossa, o fulano ganhou. O que você imaginava que ele ganharia de poesia ou de redação e tal? Porque a dinâmica, na verdade, a gente fala, poxa, competição é uma coisa saudável?
Existem na sociedade várias questões ligadas a disputas. Agora, como é que a gente vai fazer para lidar com frustração, por exemplo? A gente tem que lidar com frustração, né? Esse é um processo pedagógico? Claro! E a escola não está distante da família, da sociedade. Ela é uma parte. Então, lá, vivenciando essa primeira questão, poxa, eu não ganhei esse ano. Mas quem ganha, de repente, não é quem estava sendo observado pelos seus colegas. Ah, aquele colega é o melhor aluno. Então, na verdade, a competição, ela entra num contexto em que qualquer aluno pode acessar a premiação. Não é uma questão do tipo, sempre quem ganha é aquele fulano. Não, é uma competição super aberta, que a gente, inclusive, se surpreende muito. A gente fala, nossa, aquele aluno quietinho. Nem sempre o melhor aluno da sala é o que vence, o que né? vai escrever melhor. Eu nunca vejo, de verdade, nenhum resquício negativo disso. É claro que isso pode gerar frustração e deve gerar. A gente não pode dizer que não cria nenhuma frustração. Mas não é parte da sociedade gerar frustração e tentar lidar com as frustrações. Mas nós, enquanto adultos, estamos sujeitos a isso, né? A gente não a gente aprende a lidar, mas eu acho que gerindo bem o processo não tem qualquer problema relacionado a isso. E um bom leitor, na sua opinião, será um bom escritor? Essa é uma pergunta muito complexa. Eu acho que todo bom escritor, ele bebe da fonte da leitura. Dificilmente um grande escritor, alguém que pelo menos se dedica muito a escrever, não foi lá na fonte da leitura que ele começou. Não significa que só ler já vai te levar direto para um processo de superprodução textual. Né? A leitura ela é um embriãozinho, ela é uma sementinha que quando bem plantada, quando regada, cuidada, adubada, e aí o processo pedagógico precisa ser muito enfático, né? Eu quero escrever, então eu preciso de treinamento, eu preciso de técnica, eu preciso de dedicação, porque não existe nada na vida que a gente faça sem dedicação para que a coisa aconteça com sucesso. Mas eu acho que ler é onde tudo começa, assim. Eu acho que a leitura, ela abre as portinhas e depois a gente vai sozinho abrindo as outras portas que precisam ser, né, reveladas, vamos dizer assim. E qual a importância desse estímulo à escrita em tempos de chat GPT, de inteligência artificial? Boa pergunta. O Sandro falou uma coisa muito importante, né? Os textos foram todos validados. Assim. Esse ano nós tivemos essa preocupação, né? E acho que é uma preocupação que vai ser constante agora, em checar depois, né, no chat, se realmente ele nos dá, graças a Deus, o chat nos dá essa possibilidade de saber conferir a autoria. E não deu tudo certinho, não houve nenhum... Agora, eu costumo sempre dizer isso, né, você viu ali a qualidade dos textos e falou, uau, né, porque talvez quem está nos assistindo aí e fala, texto de poesia de escola, né, gente, é incrível, né, como a criatividade, eu até falei isso lá, né, fica fácil organizar quando vem um conteúdo bacana pra gente, né, e lá eles não se acanharam em se expor, né, expor os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus medos, os seus amores secretos, né? Eles colocaram tudo aquilo no papel com muita verdade. Então, o resultado ali foi lindo mesmo, né? E agora, com certeza, puxando o que o Juninho falou sobre a leitura, tudo que a gente coloca ali é o que a gente tem aqui dentro, mas muito ligado às vivências, e essas vivências estão muito linkadas àquilo que a gente leu também, né? Tudo é referência, né? Então... E é isso que difere do texto no chat GPT, né? Na verdade, a questão do chat GPT, pra gente, é uma questão nova. A gente está aprendendo a lidar com essas novas ferramentas. Mas o que eu faço muito gosto de dizer é que, primeiro, todo esse processo é acompanhado pelos professores. Então tem uma orientação inicial dos professores, são os professores, no caso, no ensino médio, que é o meu segmento de atuação, foi o professor Fioravante que fez toda a orientação para eles. O aluno consulta você, olha, professor, eu queria usar uma ferramenta assim de retórica, você acha interessante e tal, mas a gente não dita como é que o aluno deve fazer. Mas existe um processo de orientação, de dizer assim, olha, o caminho para se construir um texto e tudo mais. Então a gente nunca tem um texto que a gente fala assim, não, o aluno não foi capaz de fazer esse texto. Né? O que a gente tem, na verdade, é a surpresa de não, nossos alunos são capazes de fazer textos muito bons. Né? Agora, a ferramenta é uma ferramenta nova, ela precisa ser entendida. Eu tenho dito em alguns lugares que o ChatGPT, na verdade, ele
tudo que vem na tecnologia pode ser ferramenta ou pode ser arma. Qual é a diferença? Né? Uma arma não pode ser uma ferramenta não pode ser uma arma. Então a usabilidade dele é que vai definir qual é o tipo de processo. Tem uma coisa que nos facilita muito o processo, por enquanto, que é o ChatGPT não é uma ferramenta extremamente sofisticada. O que é que significa dizer isso? Como ele ainda está em fase de alimentação, ele produz os textos bem meia boca. Se você precisar de um texto muito criativo, por exemplo, você não vai ter muita sorte com ele. Ele é muito bom, por exemplo, com textos pragmáticos, convites, cartas, fazer uma pequena redação. Ofícios. Né? Ofício. Agora, vai fazer um bom texto de dissertação sem você conduzir o processo escrito. Né? Agora, pode ser que em meses nós tenhamos uma revolução novamente, né? E aí ele já tenha toda essa capacidade. Temos que estar preparados para isso. O colégio, inclusive, tem feito alguns momentos de preparação para os professores. Né? Mas eu quero salientar uma coisa, assim, já está sendo uma cultura tão interessante essa das participações dos alunos, que eles não enxergam muito a necessidade da questão do ChatGPT, por exemplo. Que bom, né? Eles não têm muita coisa do tipo, vou buscar uma referência para ganhar, porque aí entra naquela primeira pergunta que você fez sobre a competição. Eles não têm esse olhar ainda. Eles não têm esse olhar do tipo, eu quero muito vencer, eu quero muito... Não, eu vou participar. Se o meu texto não estiver bom, tá tudo bem. Ninguém vai chegar para mim e falar, nossa, o seu texto não está bom. Né? Então, essa ausência dessa competição absurda também nos proporciona uma certa autoridade. Né? A gente sente que os textos são deles de verdade, que eles têm ali se preparado para fazer. E tem um detalhe muito importante, eles colocam coisas muito da vivência deles. Sim. Então a gente fala, poxa, eu conheço um pouquinho dessa história, eu sei um pouquinho desse processinho que ele está contando aqui, né? Tirando o fato das questões das aventuras, dos textos de prosa, que daí eles têm criatividade à vontade, principalmente no Fundamento 2. Mas eu realmente acredito que não é uma influência muito negativa nesse momento a existência do ChatGPT, então não chega a ser um processo que desabone, por exemplo, nenhum texto que os alunos produziram. E Sandro, por que houve a escolha de um corpo de jurados externo? Isso também nós já decidimos para todos os concursos, os eventos. Claro que os nossos professores não vão avaliar de uma maneira muito pessoal, mas de qualquer forma, né, você foi uma das nossas juradas. Fui, gente. Puxo. E Amei. até para os jurados, vocês receberam com pseudônimo. Então, nós nem para os jurados externos, nós colocamos o nome do aluno. Então, acho que isso é fundamental, os professores trabalham os alunos em sala, então também eles já sabem o que cada um está produzindo, e aí rola um envolvimento também, eles já conhecem os alunos, a dedicação de cada um, e aquilo que o professor falou, nem sempre aquele que se destaca mais nas aulas de redação é o premiado, e isso é o legal, né? Porque vocês, os jurados, não têm, vocês têm um texto, mas não sabe quem escreveu, né? Só. E eu também não conheço todos os alunos, então é muito engraçado até, né? Quando você vê um texto ali com um poder intelectual muito avançado, né? Ou com uma carga emocional muito grande, aí entra um menininho pequeno. Você fala, meu Deus, quanta coisa tem aí dentro, né? Você ouvia lá o ator interpretando aquela poesia densa, e aí entra um catatauzinho Sim. que foi o autor daquela poesia. Foi o autor, então acho que por todos esses motivos é importante a gente ter uma banca avaliadora externa. Então vamos falar da cereja do bolo, que foi a solenidade de premiação, que foi maravilhosa, gente. Foi muito emocionante, muito lindo. Comenta, Sandro, você que foi o organizador de todo aquele evento. Eu sou suspeito, porque meu olhar é sempre mais profissional, né? Porque você está por trás de tudo e tal. Mas eu posso dizer que a resposta das pessoas foi muito legal. Eu também fiquei muito contente com o resultado, né? A gente procurou fazer uma coisa bem personalizada, uma abertura ali, né? Nosso professor Paulo, nosso professor de artes também, desenvolveu ali umas peças, um livro gigante. E a gente conseguiu, com o balé do Johnny Pedro, fazer uma abertura bem... Os atores depois, né? Então acho que... É uma cerimônia bem bonita, apresentação da Faces Ocultas, né, com 1964, né, contando um pouquinho, com músicas do Chico Buarque, que é pura poesia também. Então acho que tudo isso
agregou bastante aí ao evento e gostei do resultado, não sei. E os pais estavam muito alegres, né? E teve a presença também dos mantenedores, né? Os mantenedores. Toda a diretoria ali da escola, foi muito emocionante. Sim, a dona Rose, o professor Luiz Roberto, que é um homem que sempre falo muito visionário e ele incentiva muito a cultura, me dá aí carta branca para poder trabalhar lá dentro e está sempre buscando criar algo novo, algo novo, algo novo. E tem uma disposição para algo novo, então tá sempre querendo projetar mais aí, isso é bem bacana, né? Porque enquanto parte da equipe ali, você acaba tendo um facilitador para poder trabalhar também, né? E eles gostam de estar presentes, isso é bacana, né? E o colégio já está pensando assim em futuramente fazer um livro com uma coletânea com toda essa produção? Sim, nós já pensamos o ano passado, não deu certo ainda, foi o primeiro. Esse ano nós vamos fazer uma exposição lá, porque uma exposição. Isso, com 50, né, são os 10 melhores trabalhos em cada categoria. Então esses 50 trabalhos aí nós vamos expor para que todos os alunos também possam depois conhecer, né, e ler, para você não ficar muito preso só à banca avaliadora e aqueles trabalhos apresentados ali na cerimônia. E aí todo mundo vai ter acesso. Eu tenho uma reclamação, viu? Eu tenho uma reclamação porque as redações não foram nem lidas na premiação. Vou fazer aqui em público. Tá anotado aqui. Ano que vem... A gente precisa estudar uma maneira. Eu tenho pensado, confesso que eu ainda não fui criativo o suficiente, porque as redações são bastante longas, né? Elas têm o regulamento, dá mais espaço aí para redação. Então, pensar numa maneira da gente poder apresentar, pelo menos as primeiras colocadas, né? Você tem razão. Vamos lá então, professor, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira aí como professor, né? E há quanto tempo leciona no Prudente? Leciono no Prudente há 5 anos. Eu sou professor desde 2009, então já são quase 14 anos, né, de magistério. Eu sou professor em vários colégios. Minha carga maior hoje é no Colégio Prudente, mas o professor sempre está em vários colégios, né? Trabalho já há algum tempo aqui em Salto, trabalhei no Colégio Sagrada Família, aqui no Colégio Prudente, lá em Sorocaba, no Objetivo de Sorocaba, né, no centro. Aqui em Itu também, no Colégio Etapa, Colégio Sistema, e lá em Jundiaí, no Colégio Ápice. Sempre com língua portuguesa, que é a minha paixão, e a minha especialidade, que é literatura, né? Eu trabalho com outras áreas, redação, língua portuguesa também, mas a minha paixão é literatura, sempre foi. Foi por isso que eu fiz letras, inclusive, né? Então já estamos há 5 anos no Colégio Prudente, trabalhando com literatura. Muito bom. E Sandro, há quanto tempo você está lá na diretoria de cultura e eventos do colégio? Comecei ano passado, em janeiro de 2022, né? Então esse é o segundo. Na verdade, eu fui contratado pelo colégio para programar todos esses eventos que seriam comemorações pontuais dos 30 anos do colégio. Então, que encerrou com uma grande festa e tal. Então, fui contratado com esse objetivo. Mas aí as coisas deram certo e aí nós foi ficando. É meio isso. Mas trabalho há 35 anos com eventos e com tudo isso. Você já esteve aqui contando sua história aqui do lado a lado, né? Sim. E quais os eventos que vêm por aí? O que você está programando aí? Agora, para o segundo semestre, nós temos uma semana da Cultura Negra, que vai acontecer na última semana de agosto, inclusive com a participação do Laurentino Gomes. Que legal! E o Danilo também, pai de um aluno, que vai fazer algumas palestras ali para a gente, com os nossos alunos. Vamos ter algumas ações também, mostrando a cultura, coral, dança, oficinas. Vai ser uma semana bem interessante e acho que num momento também muito importante para a gente discutir sobre tudo isso. Depois, em setembro, nós temos um desfile que a gente faz lá, tem também nossa semana de moda, lá não podia faltar, né? O ano passado nós fizemos, foi muito legal, participa desde a equipe que trabalha em todos os setores do colégio, até os professores, alunos, todo mundo participa. Tem desfila também? Tem, desfila, é muito legal. A equipe que trabalha no colégio também desfila? Sim, que todo legal. mundo, é muito interessante. Os desinibidos. Esse ano nós vamos Você desfila também, professor? Não, eu tenho muita vergonha. Não, mas muitos professores participam, é muito legal. Depois em outubro... O diretor de cultura também? Não, só organiza.
E aí nós temos a nossa diretora, Nilcimar, que também é uma pessoa muito especial para trabalhar, muito competente. A Nilcimar participa. Inclusive, ela estava aqui, antes da gente entrar para a entrevista, gente, estava aqui já pagiando os filhotinhos. Mas isso assim, tá sempre cuidando da gente. Ela tem bem a escola como... a vida dela tá ali, então isso é muito gostoso pra gente ter alguém que cuida, né? Enfim. E nós vamos ter em setembro, tô falando de cabeça, tá, gente? Nós vamos ter em outubro, nós fazemos, eu chamo de piquenique cultural, isso com os menorzinhos, no Espaço Chácara, né? A gente tem um espaço, uma unidade bem interessante. E é uma manhã onde os pais também vão, nós fazemos um piquenique na chácara. E durante esse piquenique tem uma série de oficinas culturais, tem circo, tem teatro, tem dança. É muito legal. O resultado do ano passado foi lindo, a gente decorou lá de uma maneira muito gostosa, muito tranquila, deu uma manhã muito bonita. Então essa interação entre professor, pai, aluno e arte foi muito interessante. E aí em novembro nós temos o nosso festival de teatro com os monólogos, temos um festival de monólogos com os alunos, que inclusive no colégio tem aulas específicas para monólogos de teatro, então é bem legal. E mais 2 espetáculos de teatro, que lá também temos aula de teatro. Quem é o professor de teatro? É o Marcelo Santo, que dá aula de teatro, e o Renato Rosendans e a professora Camila ministram as aulas de monólogos específicas. E aí acabou em novembro. Ufa! Que eu tô lembrando, sim, mas acho que sim, mas sempre aparece um evento ou outro aí, né? Agenda cheia, né? Daí tem rito cultural, rito de passagem dos alunos, que também agora a gente faz com teatro, e aí vai indo. Não cansa você, né? Você não Olha, cansa. Cansa, mas é uma canseira boa, né? Um cansaço bom. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer todo esse empenho do colégio em fazer esse prêmio de redação, né? E poesia. Eu amei participar, quero participar novamente. Então, eu quero desejar muito sucesso para vocês nesses prêmios que vão vir aí à frente e também nos outros eventos que você está fazendo lá, tá bom? Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo pela tua participação lá enquanto jurada e pelo convite aqui, né, Júlia? Eu digo mesmo. Estou muito honrado. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração.